Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Vou trazer para vocês um projeto de uma redução de duas geometrias aqui bem diferentes. Uma é um hexágono e a outra é uma elipse. Então normalmente a gente vê muito tutorial de redução de quadrado para redondo ou algo do tipo. Então aqui eu vou trazer umas geometrias um pouco mais complexas. Eu gosto muito desse projeto, ele é muito bonito assim, plasticamente, né? Ele é muito diferente, duas formas geométricas tão diferentes, unidas aqui com... Tem esse caminho que o plástico percorre, né? Eu acho bem interessante e fica um material didático muito legal aqui para o canal. Ele parece difícil, mas na verdade ele não é tão complexo assim. O processo de criação dele é bem simples, mas ele tem duas regrinhas aqui que precisam ser seguidas. Eu vou falando elas ao longo do vídeo. Como sempre, eu deixo aqui na descrição o link caso você queira baixar aqui o desenho técnico e acompanhar a videoaula. Então assim fica mais fácil o processo. Caso você fique interessado, tem o link aqui na descrição, é de graça, é só baixar. Vamos começar o projeto? New Design. Nós vamos fazer aqui 3 sketches para que nós possamos fazer esse projeto. Então vamos começar. Primeiro sketch aqui no nosso plano frontal. Será um polígono. Vamos travá-lo na horizontal, podemos fazer aqui selecionando essa linha, ela já irá travar na vertical e vamos colocar a nossa medida. Essa abertura aqui é de 100 milímetros. Então, vamos aplicar a medida. As linhas já estão brancas, elas já estão travadas. Nós precisamos aqui, essa é a primeira regra desse tipo de projeto. O Fusion, ele só trabalha bem com essa ferramenta Loft, fazendo aquele caminho e transicionando de um formato para outro com os cantos arredondados. Eu não sei quando vocês verão esse vídeo, não sei se até lá o Fusion irá atualizar. Nos meus testes aqui, toda vez que eu deixo ele com esses cantos vivos, ele não reconhece a geometria, eu não consigo fazer essa redução. Então, a solução nesse caso é arredondar. Então eu vou clicando e aplicando a ferramenta Fillet em todos os nossos cantos vivos. Eu clico na linha, clico na próxima, clico na linha de novo e clico na próxima. E quando for a última, quando eu arredondar todos os cantos, eu coloco a medida, que é 12 milímetros. Então, depois dos arredondamentos, para que nossa geometria fique travada e não fique assim livre de movimentação, vou criar novamente um polígono, será um hexágono também, só que dessa vez temos que criá-lo com a linha de construção marcada. Então, linha de construção, criação, polígono, segura polígono, fazemos aqui também um hexágono, vou travá-lo na vertical, vou travar essa linha na vertical e vou fazer com que essa linha seja colinear. Então, essa linha é colinear com essa é com essa é com essa. Então, assim, pronto. Agora temos um hexágono com linha de construção por baixo e o nosso hexágono que iremos selecionar aqui para continuar o projeto com os arredondamentos e as linhas estão travadas. Então, finalizo o sketch. Vou criar aqui um plano de construção partindo do plano superior. Vou subi-lo para 200 milímetros e criar nesse novo plano de construção a nossa elipse. Vou criá-la aqui com a ferramenta elipse. Ela tem 80 por 55. Então, 55 por 80 milímetros. E vou fazê-la 200 milímetros de distância do nosso centro da peça. E também travá-la na vertical. Assim, ela irá estar com a linha branca, ela irá estar travada e iremos poder fazer a transição aqui, a geometria de transição. Finalizo também.
Olhando aqui no nosso desenho, já fizemos a primeira parte de 100 mm de largura com 12 de raio, 80 por 55 da nossa elipse, 200 mm de distância e 200 mm de altura entre o centro do nosso hexágono até a ponta, até a boca aqui da nossa elipse. Então, já fizemos essa parte. O terceiro sketch será a parte do caminho. Será o nosso caminho de transição. Ele tem uma abertura de 100 milímetros no centro, com uma inclinação de 30 graus e terá arredondamentos aqui de raio 30 nessas 4 vértices e uma distância de 40 milímetros do centro dessa face inferior até o centro da nossa elipse. Vamos acrescentar aqui, vamos criá-la a nossa terceira sketch. É o plano que passa entre o hexágono e a elipse. Para isso, iremos fazer uma intersecção. Então, vamos aqui em Create, Include, Intersect. Iremos selecionar aqui a parte desse arredondamento, parte superior, parte inferior, porque nós precisamos desse ponto aonde passa o plano que corta no meio o nosso hexágono. Precisamos desses pontos e também precisamos desses 2 pontos aqui. Então, vou selecionar a minha elipse, esse ponto e esse ponto. Confirmo com OK. Volto para a minha visão lateral e vou criar aqui as linhas. Seleciono esses pontos que foram projetados, faço uma linha inclinada aqui e finalizo em cima. Novamente embaixo, aqui, passo o mouse em cima da nossa projeção, clico e finalizo o nosso caminho. Elas são não, coloquei igual, elas são paralelas aqui e aqui. Então, e elas têm 100 milímetros de distância. Ok? Podemos fazer aqui a criação de um ponto, que será o meio dessa linha aqui inferior. Clico nesse ponto. Ferramenta de cota de 40. Podemos aqui ajustar a nossa peça. Ok, 40 milímetros aqui embaixo, 100 de distância e um ângulo de 30. Daqui a aqui, um ângulo de 30. Pronto, temos a nossa peça também. Aqui funciona a mesma regra, então tem que ser um arredondamento. Se for o caminho com esses ângulos aqui, não dá certo. Então, selecionando todas as nossas linhas e aplicando um raio aqui de 30. Quando isso acontece, a gente acaba perdendo nosso ponto de referência. Vou fazer novamente a criação do ponto, o centro da peça, quando ficar esse X azul, e novamente uma cota desse ponto até o centro de 40 milímetros. Pronto. Então, é melhor fazer essa etapa aqui no final. Então, a gente faz ela uma vez só. Raio de 30. Tudo devidamente travado. Finalizo o sketch. Agora nós temos as nossas 3 sketches que iremos utilizar no projeto. Ferramenta Create, Loft. Selecionar os nossos perfis, será o hexágono e a nossa elipse. Ele já cria uma transição direta, mas nesse caso aqui iremos utilizar a opção Rails, que são os nossos caminhos. Agora, a segunda regra, vou mostrar aqui, vou voltar no meu desenho base, que eu já tinha feito. Podem ver que ela tem essa linha aqui de costura, quando a gente usa a ferramenta Loft. Isso acontece se eu seleciono primeiro a linha de baixo e depois a linha de cima. Aonde eu seleciono primeiro é onde ele cria essa costura. Então, vou mostrar para vocês aqui. Se eu faço a seleção de Rails aqui, primeiro na de cima e depois na de baixo, opção Novo Corpo,
e confirmo com OK. A costura é criada em cima. Se eu voltar à opção, vou aqui deletar a primeira e a segunda, marco primeiro a de baixo e depois a de cima e confirmo com OK, a costura fica na parte de baixo. Isso não interfere na questão da construção da peça em nada, em nenhum momento, mas é mais uma questão estética aqui do software. Fica essa linha aparecendo. Shift N, eu estou com ele selecionado, então ele acabou gerando uma cor aleatória, né? Vou deixar aqui no material normal. E vou agora, para finalizar, a opção Shell. Vou remover essas duas faces, fazendo uma espessura de 2 milímetros. E se a opção Inside estiver selecionada, ele irá deixar essa espessura para dentro. No caso aqui eu preferi utilizar ela para fora, então 2 milímetros para fora. Então os 100 milímetros na parte interna da peça. Opção Sharp Shell e confirmo com OK. Agora sim temos a nossa redução de hexágono para uma elipse e vendo a peça por dentro. Vou fazer aqui a marcação do corte, confirmo com OK. Temos a peça, vou colocar um Shift N aqui para ficar mais fácil a cor de podemos enxergar. Temos a nossa peça criada. O que vocês acharam? Escreva aqui nos comentários se vocês gostaram da videoaula, do que está faltando aqui no canal, o que vocês querem ver de novos vídeos. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam para receber novos conteúdos. Muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.